Olá a todos, esse é o Rock Resenha, um canal de música e cultura. Hoje eu vou falar sobre uma banda que eu gosto bastante, que é o Genesis, e eu trouxe o primeiro álbum deles, né? Muitos consideram o Trespass o primeiro, mas eles tiveram um álbum antes que é o Genesis to Revelation. No caso aqui eu tenho essa edição, que é também a Genesis to Revelation, é o mesmo álbum, né? Só com um nome diferente, uma capa diferente, essa capa meio pseudo Roger Dean, né? Que faz menção à música do álbum, né? The Serpent. Assim, falar sobre um pouco desse álbum, assim, é que na verdade eu quero fazer comentar os álbuns que eu gosto do Genesis, desde lá do início até o Duke, que pra mim são os meus favoritos, ao longo dos vídeos, né? Vou fazendo isso. E aí eu achei interessante falar sobre esse álbum, que está completando 50 anos e tudo, né? E pra ver como é que a banda começou realmente, né? Então, assim, o Genesis, era um grupo de rapazes que estudavam na mesma escola, né? E eles tinham um interesse em comum pela música e tudo, né? No início eles gostariam mais de serem, eles pensavam em se tornarem compositores, né? Mais do que performáticos, né? E eles começaram a gravar umas demos, né? Estavam estudando música bastante, né? E eles mandaram para um cara que também estudou na mesma escola que eles, o Jonathan King, que era um pouco mais velho, já tinha saído da escola e tinha se tornado bastante famoso por causa de um single que eu não lembro o nome. O cara se acha meio que um astro do rock, mas ele não teve muito sucesso. Mas na época ele era um cara assim, com certo prestígio, e levando em consideração também que a banda é uma gurizada bem jovem, em torno de 16, 17 anos, né? E tinha um colega que saiu da escola, se formou e saiu da escola e já tinha um single de sucesso. Para eles era o máximo, assim, né? E o Jonathan Green também trabalhava com uma gravadora, ele tinha a gravadora dele e tal, né? E trabalhava diretamente com a Decca, né? Ele tinha um selo, né? E aí o pessoal, a galera do Genesis, né, mandou algumas demos para ele gostou, resolveu produzir o álbum, né? Vamos fazer um álbum. Antes eles lançaram alguns singles, né, que não fizeram sucesso. Assim, falando um pouco assim sobre essa questão do fato da banda, essa gurizada, o Peter Gabriel, o Tony Banks, o Mike Rutherford, o Antonio Phillips, que era o guitarrista na época, né, eles se juntaram com esse interesse em comum de compor, né. Isso daí eu acho que é um grande diferencial do Genesis para outras bandas, que geralmente a banda surge para pegar mulher, né, para o glamour, para essa coisa assim. Claro que estou exagerando um pouco, mas qualquer banda pensa um pouco nisso, né? Beatles, né? Eles foram lá no cinema da época, viram os filmes do Elvis Presley, né? Eles queriam aquele glamour, né? O Genesis no início eles queriam compor, né? Então, assim, eu acho que isso daí de certa forma justifica o fato da gente, apesar de não ser, de ser um álbum bem irregular, ter composições legais, boas, né? Uma coisa que esse álbum aqui não fraqueja, né? Depois eu vou falar dos defeitos dele, assim, é em termos de melodia. Geralmente bandas novas, assim, que tem integrantes muito novos, né? Eles geralmente não têm assim uma certa maturidade para escrever boas melodias. Mas no caso desse álbum aqui, apesar de não ser o top do Genesis, né, óbvio, né? Ele tem boas melodias, né? E isso daí mostra bastante maturidade na escrita, na composição, né? Que muita gente começa não tem assim, escreve umas melodias mais retas e tal, né? E eles tinham uma pegada boa na melodia, né? O Tony Banks já era um bom tecladista, né? Mas então, voltando, falando do Jonathan King e tal, ele resolveu gravar esse álbum, né, com o Genesis e produzi-lo, né? O único problema, assim, foi a forma que ele usou para produzir o álbum, assim, porque como o Genesis era uma banda jovem, né, ele orientou a banda para uma sonoridade um pouco mais pro lado do Bee Gees, que era a banda favorita dele, do Jonathan King, né? E acho que a banda não estava muito de acordo com isso, mas como eles eram jovens e o Jonathan King era mais velho, eles tinham respeito pelo cara e tal, né? Eles acabaram cedendo, né? Assim, o que esse álbum tem de legal? Assim, tem várias músicas que eu gosto desse álbum, que eu posso citar, vou citar algumas só, né? A primeira, que eu gosto bastante, Where the Soul Turned to Sweet, né?
uma música bem legal. Já vi até um cover no YouTube, assim, de uma banda de metal tocando ela, e ficou bem interessante, assim, eles conseguiram extrair uma coisa mais agressiva, né, que o arranjo do álbum do Genesis não tem, né. Fireside Song também é legal. Am I Very Wrong também é uma música, pra mim é a minha favorita desse álbum, né. Mas assim, o defeito desse álbum, assim, qual é, né? Eu acho que não seria nem tanto a questão da orientação musical, né, porque esse álbum tem uma pegada, pro que ele se propõe, que é uma pegada de Bee Gees puxada um pouco pro modo blues, né? Ele é algo legal, assim. Mas qual é o problema dele? Assim, a produção, pra mim, ela é bem precária, assim. Não sei o que o Jonathan King tinha na cabeça, assim, né? Pelo menos eu tenho essa edição estéreo, mas eu já vi um mono também, não achei legal, assim, que ele, no estéreo ele separou os canais, assim, ele botou, por exemplo, um violão, um violão, o piano todo de um lado, de um canal, e sei lá, botou umas cordas do outro lado, assim, ou seja, ele saturou um lado e deixou o outro lado meio vazio, assim, né? Ele usou de forma bem tosca, assim, esse conceito de estéreo, né? O que acontece, assim? O lado que ele botou bastante coisa lá, ele botou um vocal, botou um piano, botou não sei o que mais, né? Ele meio que satura, fica aquele som clipando, que é o que a gente chama hoje, né? Quando ele ultrapassa o limite, começa a dar uma distorcida, e o outro lado meio vazio ali com uma corda ali, com um troço, com um sopro, né? Então isso daí no álbum não soa tão bem, né? Mas, assim, tirando esses detalhes, assim, a gente consegue ainda identificar boas canções, né? Ainda também levando em consideração que era um grupo de jovens, né? Assim, o núcleo o baterista, assim, não tem um baterista bem definido, assim, né? Depois que a gente teria, ao longo dos álbuns, bateristas definitivos, né? Phil Collins, né, que seria o definitivo, né? Mas no Três Pés era o outro baterista, né? Mas aqui já tinha um núcleo do Genesis formado, né, que seria importante até o Três Pés, né? E inclusive até na composição do Nurse Crime, né, que é o Tony Banks, o Peter Gabriel, o Michael Rutherford e o Anthony Phillips. O Anthony Phillips ele chega a gravar o Trespass, mas ele acaba saindo, né? Ele acaba saindo, ele não curtia muito os shows, ele estava se sentindo meio oprimido na banda e tal, né? Porque a banda queria sofisticar o som, sofisticar, e ele estava a fim de mais estudar e tal, e ele lançou bons álbuns solo, né? E ele chegou a compor junto alguma coisa pro Nurse Crime. Então aqui a gente tem um núcleo bem forte do Genesis, né, nesse primeiro momento, né? Pelo menos esse pessoal assim da composição forte, né? Uma coisa assim positiva também que eu acho assim, todos eles assim a execução é boa, né? Mas principalmente assim meus destaques é o Tony Banks, né? Que já tocava muito bem, né? Ele é um cara muito metódico, e eu acho que ele é um dos caras que mais estudou música dentro da banda, né? E o Peter Gabriel também é outro destaque, assim, incrível, né? Que ele, em tenra idade, já tinha um vocal bom, né? Um vocal forte, super afinado, assim, a gente não vê ele desafinando, não ouve ele desafinando em nenhum momento, assim, ele tem um bom, assim, uma boa percepção de melodia, né? Que é uma coisa legal, né? O Michael Rutherford também toca bem baixo, assim, embora de forma bem simples, né? E o Anthony Phillips fica meio à sombra, assim, porque é um álbum que não tem tanta guitarra, assim, tem mais violão base e tudo, né? Os arranjos são sopros, né, que o Jonathan King inventou, queria botar sopro e tal. Ele disse que gravar com violões seria mais barato, né? Bom, eu acho que é isso, assim, que eu tinha pra falar desse álbum, assim. Eu acho que eu daria uma nota 6,5 pra ele, assim, né? Ele é um álbum bom, vale a pena ouvir, né? Se a gente conseguir, como é que eu vou dizer assim, relevar essa produção tensa, né? Esse estéreo tosco, né? Essa sonoridade meio embolada que fica, né? A gente ainda consegue tirar boas canções, boas melodias e tudo, né? E o mais interessante, sim, que o Genesis depois, um ano e pouco depois, com o Trespass, ele ia mudar completamente o rumo da banda, né? Por exemplo, ele vem de um folk mais Bee Gees, mais
primeiro mod blues para um progressivo. Geralmente as bandas são banda psicodélica, né, que migra progressivo, né. Essa seria mais ou menos uma forma comum de acontecer, né, mas eles não, eles migram de uma coisa bem, como é que eu vou dizer assim, bem ingênua, assim, um rock mais soft, né, para já uma coisa bastante ousada, com músicas longas e tudo, né. E eu tô louco para fazer esse vídeo do Trespass, que é um dos meus álbuns favoritos, né? Mas tinha que falar antes do Genesis to Revelation, né? Que ainda é um álbum interessante. Espero que surja, não sei se ainda existe as fitas master desse álbum, né? De repente, se fizessem uma reedição remasterizada, tentasse dar uma melhorada no som, conseguisse extrair, ou pelo menos tornar mais evidente as qualidades que esse álbum tem. Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aqui foi só um comentário despretensioso, né? Não faço roteiro. Eu gosto de falar assim como se estivesse conversando, né? Eu acho que essa é a tônica dos meus vídeos, né? Até porque se eu for produzir demais, eu acabo desistindo. Tchau.